Olá, que bom você estar aqui conosco para mais um papo sério entre mulheres cristãs. Hoje a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: adianta eu perdoar alguém? Pois é, gente. Adianta perdoar alguém que fez alguma coisa contra mim e que eu acho que vai continuar do mesmo jeito? Pois é, você sabe o que o David Powlison fala sobre isso? Ele fala que quando você não quer perdoar ou você não quer se arrepender de alguma coisa que você fez, você na verdade você está sendo bem idólatra e teimoso e resistente à vontade de Deus. Porque Ele manda você perdoar, Ele manda você se arrepender e pedir perdão. E ele diz que quando uma pessoa procura uma ajuda fora da palavra de Deus, por exemplo, uma pessoa que ajude psicologicamente, um psicólogo, um coach, para resolver um problema do coração dela, né, dos sentimentos equivocados, errados e pecaminosos do coração dela, ela está passando pano quente sobre o pecado dela e ela não quer que ninguém fale nada sobre isso. Porque, na verdade, um psicólogo não vai te dizer para se arrepender. Se arrepender de quê? Você fez o que estava no seu coração. Você fez o que era melhor para você naquele momento. Então não se preocupe se você precisa perdoar o seu cônjuge, que nada, dá um feedback para ele estar de bom tamanho. Mas a questão do perdão e do arrependimento que você precisa ter e precisa muitas vezes fazer ir até a pessoa pedir perdão ou perdoá-la, não é uma questão só aqui, nesse nível horizontal. Ela está no nível vertical antes de tudo. Você está ofendendo a Deus. Você está sendo dura com Deus no sentido de você não querer obedecer a Deus. E agora nós vamos ver aqui em Tiago. É muito importante que você saiba essa palavra, porque muitas vezes a gente busca a resposta da Bíblia, mas a gente não sabe onde está, né? Olha o que fala Tiago 4, depois você confere na Bíblia. Fala assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Da onde que começa isso, gente? Né? Do nada, assim, às vezes você está até bem, né? Aquela semana que está tudo bem, o casal está ótimo, está feliz, tal, tudo correndo muito bem. De repente, parece que uma fagulha, uma coisinha de nada, começa a discussão, a briga, o conflito, ninguém tem mais paciência com ninguém. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Olha a continuação no versículo 4. Infiéis, Tiago está chamando de infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a grande questão é que quando eu me associo às ideias, às filosofias do mundo, que não tem Deus no seu cerne, né? Que não levam em conta o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, você está entrando numa área de conflito sem fim. Não para, não vai parar nunca. Cristo veio trazer a paz. Lá em 2 Coríntios 5, de 14 a 21, diz que Cristo veio trazer a paz e que nós, que fomos salvos por Cristo, nós não vivemos para nós mesmos. Então, no casamento, a gente precisa ser lembrado pelo Espírito Santo todo o tempo que nós não vivemos mais para nós mesmos. Então, esse casamento em conflito, em constante guerra, em constantes ciúmes e falta de paz, né? Porque muitas vezes o casamento entra numa falta de paz completa. Não existe mais momento em que a pessoa queira estar bem, estar junto. Então, esse casamento, ele já entrou em falência nesse sentido, embora
não seja definitiva, porque Cristo restaura os casamentos, Ele restaura o nosso coração primeiro, para depois restaurar o casamento. Então, esse casamento que não tem Jesus no centro, que Jesus não é o centro da adoração, ele tende a ser mais conflituoso e provavelmente chegar a uma separação, se não houver arrependimento, perdão. Deus falou que a gente precisa se arrepender do nosso pecado, né? Cristo veio para nos perdoar dos pecados e nos purificar e dar o processo de santificação para que nós possamos viver diante de Deus. Deus é santo, santo, santo. E só mediante Cristo, o sacrifício que Ele fez, a morte que Ele teve e a ressurreição dEle, é que nós podemos entrar na presença de Deus. Então, quando você está resistente, não quer perdoar ou não quer se arrepender, não quer pedir perdão ao seu cônjuge, não quer se arrepender de uma coisa que você fez contra o seu cônjuge ou não quer perdoá-lo, né? Você está indo contra Deus primeiramente. Não é uma questão aqui só no horizontal, para você ser legal, para ir lá dar um feedback. Então o que acontece aqui? Eu achei muito interessante esse comentário que o David Powlison faz no livro dele, né, Ídolos do Coração. Ele diz assim, que lembra que a gente falou sobre codependência? Também volte lá e veja nosso vídeo sobre codependência. Ele fala assim que a idolatria, ela surge exatamente entre cônjuges, entre pais e filhos, né? Então, para David Powlison, os ídolos eu-funcionais, né, eles são a solução nos sistemas de terapia, sem arrependimento no cerne. Né, porque as terapias, elas não entram nessa questão do arrependimento, de culpa, de pecado. Elas não vão entrar nessa questão. Né? Pois substituem esses ídolos eu-funcionais, né, disfuncionais, ou esses ídolos disfuncionais, mas deixam intacto o sistema da idolatria. Então você sai de lá com a sensação de que está tudo resolvido, mas você não resolveu nada. Você pode ter, né, aplacou ali a consciência, deu uma acalmada, mas você, na verdade, seu coração vai continuar lutando com aquele pecado, com aquela resistência, com aquela desobediência, e simplesmente essa terapia sem esse arrependimento, ela vai reabilitar e reconstruir a impiedade no seu coração. Né? De maneira que você funcione com maior sucesso, mas você simplesmente vai estar no mesmo lugar que você estava. Então, quando o conselheiro que está te aconselhando biblicamente, ele identificar esse sistema de idolatria do seu coração, te ajudar, à luz da palavra de Deus, a identificar, então ele vai saber identificar esse vazio existencial, né? E vai recolocar, vai te ajudar a recolocar a sua esperança em Cristo. E não em coisas ou pessoas ou ideias ou filosofias que apenas amenizem o estado da sua consciência, né? Então eu deixo para você aqui hoje, mas eu peço que você comente como que anda a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento. Como que anda o seu coração? Será que você está assim desse jeito aqui, em guerra e contenda o tempo todo? O tempo todo tentando provar alguma coisa, humilhar o outro. O que está acontecendo com você? Deixe esse comentário. E até a próxima.